Saudações, gente bonita. Em Goiás são 10 horas da manhã e como vocês podem ver, está um dia chuvoso. Bom, depois de 10 dias, finalmente voltei para minha querida Catalão e para o trecho que eu percorro sempre. E estamos aqui torcendo para a chuva não engrossar, né? Para falar a verdade, hoje eu nem tomei café da manhã, estou faminto. Então, antes de chegar na Dona Mãe, eu tenho que passar na confeitaria. De toda forma, o clima está muito bom, está tudo muito tranquilo e isso permite a gente refletir com calma. No vídeo que eu mandei, que eu estava comentando, que eu gravei ontem, comentando sobre os 3 principais fatores geopolíticos desse começo de ano, que fala sobre a ação dos Houthis, a extraordinária ação dos Houthis no Estreito de Bab el-Mandeb, as dificuldades cada vez mais crescentes, não só no âmbito militar, mas principalmente no âmbito econômico e midiático, né, daquilo, na questão do Oriente Médio, e a debacle da Ucrânia diante dos russos. Então, de longe, esses foram os 3 principais fatores. Vamos colocar no micro. Porque se a gente olhar bem, analisar com calma, os fatores subjacentes são mais profundos. Eu vi hoje no grupo, se você não está inscrito no nosso grupo lá, naquela rede que começa com T e termina com GRAM, notícias do front, certo? Notícias do front. Vocês vão achar a gente lá. É um grupo pequeno, mais honesto. A gente tem um grupo no qual apresenta os principais fatores, né? E um no qual discute, que é o chat do grupo. Então, depende do nível de interação que vocês procuram, podem entrar. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ou bem-vindos. Não fazemos acepção de pessoas. Na verdade, fazemos sim. A gente não gosta de fascista. E, evidentemente, a gente não trabalha com o sionismo. Mas, fora isso, todo mundo é super bem-vindo. De um modo geral, agora, isso posto, né, feito aquele jabazinho básico, a gente pode continuar a nossa análise. Começar, na verdade, né? Cara, eu amo esse tempo. Porra, eu amo esse tempo. De verdade, isso é lindo. Seguinte. Ontem no nosso grupo surgiram as notícias de que alguns dos grandes bancos americanos estavam fechando centenas de agências Estados Unidos afora. Ok, vamos falar um pouco sobre isso, isso é importante. A gente vem falando, e há um bom tempo, na verdade anos, que o colapso dos Estados Unidos se aproxima. Certo? E na verdade, falamos, ó, entre outubro do ano passado e março desse ano, a casa cai. E de fato eu acho muito difícil que não caia. Essa questão dos bancos fecharem agências em larga escala é o prenúncio de uma crise sistêmica. Nós até falamos muitas vezes que a situação nos Estados Unidos era tão difícil que a gente não sabia, nem tinha como saber de verdade, qual das 3 crises viria primeiro. A bancária, a imobiliária ou a da bolsa. Mas sabia que uma dessas 3 viria primeiro e levaria as outras 2 juntos. Ainda tem a questão da dívida, né? A questão da dívida, que é uma 4ª. Essa é sistêmica. Essa não tem solução. Na verdade, nenhuma das 4 tem.
Mas vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Primeiro, essa questão bancária, que foi a que a gente começou a tocar no assunto. A questão é a seguinte: os bancos que quebraram ano passado nos Estados Unidos, quebraram basicamente porque foram obrigados pelas próprias agências regulatórias americanas a carregar títulos da dívida do país. Certo? Por que isso foi horrível? Deixa eu explicar para vocês. Por muito tempo, o título da dívida americana era tão seguro que quase tinha uma função de moeda. Certo? Quem estuda economia, na graduação você já vê isso. Quase funcionava como moeda, M1. Do tanto que eles eram seguros. Se você tinha um título da dívida americana, era praticamente como ter dólares em mãos. O que mudou? Mudaram, né, duas coisas. Essencialmente, a primeira, a dívida se tornou impagável. E evidentemente, se você tem um título de uma dívida que não pode ser paga, é óbvio que ela em algum momento não será paga. Então ela não te oferece segurança nenhuma, pelo contrário. E a segunda coisa que mudou é que o dólar não é mais aquilo que era. O dólar era na garantia de segurança, uma moeda aceita universalmente, tal, não é mais o que era. O dólar não é mais aceito universalmente, certo? E não é mais aceito universalmente por países que vendem coisas muito importantes, traduzindo petróleo. A Rússia não vende petróleo em dólar mais. O Irã não vende petróleo em dólar mais e a Venezuela está próximo de fazer isso. Com isso, a gente já perde metade das reservas mundiais de petróleo. Os Emirados Árabes Unidos, que são proxies da Arábia Saudita, avisou que se a dívida não for paga, eles vão vender petróleo em qualquer moeda, menos em dólar. Então aí já é 90% do petróleo do mundo. Não podendo comprar petróleo, a utilidade do dólar é nenhuma. Então, esses dois fatores colocaram em xeque a moeda americana, que acaba sendo um quinto fator para o colapso. Os Estados Unidos dependem visceralmente da aceitação universal do dólar quanto moeda de troca. Certo? E de toda forma, voltando à questão bancária, o título da dívida americana, ele não só perdeu credibilidade, não só as pessoas foram deixando, as instituições, os governos foram deixando de usá-lo e de confiar nele. A China se desfez de centenas de bilhões de dólares em títulos, até o Japão se desfez de centenas de bilhões de dólares em título. E a Europa, cara, a Europa, sinceramente, ela não pode ver um buraco que já vai querendo, né, ir na beira. Ela adquiriu muitas centenas de bilhões de dólares. O Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha, esses países adquiriram mais títulos da dívida americana, estupidamente, porque, né, a vaca está indo para o brejo, isso é nítido. Mas, enfim, os bancos têm esses títulos da dívida americana. Perderam confiança, perderam valor, tal. Mas o problema maior nem é esse. Quando esses títulos foram emitidos, eles pagavam juros de 1% ao ano. Se você considerar a inflação nos Estados Unidos, nessa época era baixa, 3% ao ano, mesmo assim, considerando que eram títulos de 10 anos, você perderia 20% do valor de face que você aplicasse nesses títulos. Então é um título que você investe 100 bilhões para daqui a 10 anos, na prática, receber 80 bilhões. Você já perde dinheiro. Mas isso vale a pena em nome da segurança e também porque o governo obrigava, né? As agências reguladoras dos Estados Unidos obrigavam. Só que por que a coisa degringolou? Porque os novos... Cara, eu não gosto de cachorro andando atrás de mim. Minha experiência me diz que cachorro morde por trás. Mas esse não, pelo jeito, não pareceu hostil, não. A questão aqui, voltando ao assunto, é que esses títulos dão um rendimento negativo. Certo? Historicamente eles dão um rendimento negativo. Um rendimento que nominalmente é positivo, mas se você considera a inflação, você perde dinheiro. Certo? Você perde dinheiro investindo neles. Isso foi disfarçado por muito tempo pela segurança que o dólar oferecia. Só que agora não oferece mais nenhuma segurança.
Mais do que isso, como os juros pagos pela Federal Reserve estão superiores a 5%, os novos títulos pagam 5% de juros ao ano. Continuam sendo inferiores à inflação real, porque não acredita que a inflação dos Estados Unidos são esses 3% que estão vendendo, não, cara. A inflação dos Estados Unidos está na faixa de 8% ao ano. O Obama mudou completamente a fórmula de cálculo da inflação e fantasiou os dados, tanto da inflação quanto do desemprego. Os dados por cálculo do desemprego também foram mudados, dando a impressão que o desemprego nos Estados Unidos é menor do que parece e que a inflação nos Estados Unidos é menor do que parece. Mas mudar o cálculo e dar a impressão que ser menor do que parece não faz a inflação ser menor, só faz ela parecer menor. Igual o retrovisor de carro. Certo? Então o que acontece? Títulos que pagam 5% ao ano, eles são muito mais atrativos do que títulos que pagam 1% ao ano. Então quem tinha essas centenas de bilhões, na verdade trilhões de dólares em títulos da dívida americana, que pagava juros de 1% ao ano, ficou com um mico na mão. Quem vai querer um título que paga 1% ao ano se você pode ter títulos que pagam 5% ao ano? Virou mico, cara. Quando eu digo virou mico, basicamente eu estou dizendo que eles perderam liquidez, certo? Ninguém quer. Quem tem não consegue vender. E ao fazer isso, isso impactou severamente no balanço dos bancos. Quanto mais dinheiro um banco tinha empatado nesses títulos da dívida dos Estados Unidos, pior ficava a situação. E não é difícil entender. Vamos supor que um banco, como os que quebraram, tinha, sei lá, 30%, às vezes até mais de 30% do seu patrimônio nesses títulos que pagavam 1% ao ano. Cara, ninguém quer eles. Então, é como se você não tivesse dinheiro. Você não podia contar com eles. Certo? Você não conseguiria vendê-los no mercado aberto, no redesconto. Não dá. Ninguém quer. E quem comprasse pagaria muito abaixo do valor de face. Traduzindo, no balanço contábil, ao invés de ativo, na prática, esses títulos antigos se tornaram passivos. Por conta disso, começou uma corrida desses bancos e eles quebraram. Aí, bom, aconteceu com bancos médios, né? Vocês devem se lembrar, o ano passado. Agora, esse ano, os 3 bancos foram o JP Morgan, o Bank of America e um outro que eu vinha falando há bastante tempo, que estava perigando quebrar há algum tempo. Depois eu coloco o título aqui, falo o nome dele. Que começaram a fechar agências às centenas nos Estados Unidos. Certo? Isso é claro, problemas. A diferença do sistema bancário brasileiro, que é sólido, incrivelmente, o sistema bancário brasileiro é bem mais sólido que o americano. Não só porque aqui você tem extorsão legalizada na forma de banco, quanto porque o controle é muito maior, muito mais efetivo e muito mais presente. A segurança para quem tem depósito é maior. Embora eu de verdade não aconselho ninguém a investir nesses bancos fictícios, né, sem agência, e tomar cuidado também com banco particular. Se eu tivesse dinheiro, o pouquinho que eu tenho fica no Banco do Brasil. Pode ver que meu Pix é do Banco do Brasil. E eu tenho uma poupança na Caixa, mas ela acho que só tem R$3. Mas é Caixa e Banco do Brasil. Certo? Que são seguros, que são bancos garantidos pelo Estado. E eu não arriscaria um centavo em banco particular, e menos ainda em banco fictício. Mas enfim, nos Estados Unidos o sistema bancário está muito próximo do colapso. E aí, cara, numa economia fortemente financiarizada, se os bancos entram em colapso, eu nem preciso dizer a merda que pode dar. Opa! Passar aqui vai ser complicado. Ah, virou um rio. Eu já expliquei para vocês que lá em cima tem nascente
no morrinho que tem. Eu fui perto de casa, inclusive. E aí essas nascentes minam, gente. Por isso que formam essas verdadeiras correntezas. Mas voltando ao caso, então a gente percebe que o sistema bancário dos Estados Unidos periga já faz algum tempo e não há muita coisa que o Federal Reserve possa fazer. Inclusive já começa a circular no Congresso dos Estados Unidos ideias e propostas para retirar a carta patente do Federal Reserve. Federal Reserve, nós já explicamos em outros vídeos, é como se fosse o terceiro Banco Nacional. Houve o primeiro Banco Nacional, quebrou os Estados Unidos, aí perdeu a carta patente. Aí os mesmos banqueiros organizam o segundo Banco Nacional. Depois de 20 anos, eles quebraram novamente os Estados Unidos. E aí conseguiram, depois de muito esforço, em 1912, graças a Woodrow Wilson, que entregou a alma para o diabo, criar o Federal Reserve. Mas só que aí eles foram espertos. Em vez de chamar de terceiro Banco Nacional, chamaram de Federal Reserve, que é tanto federal quanto o Federal Express é federal. É um banco particular. É importante que vocês entendam que o Federal Reserve é um banco particular, que tem uma carta patente. E já circulam vozes no Congresso americano para revogar essa carta patente. Certo? Revogar essa carta patente. Porque você não pode enganar todo mundo a vida inteira. Então uma coisa já começa a esquentar. Mas, próximo setor dos Estados Unidos que pode entrar em colapso financeiro, né? Aí quando eu falo financeiro, eu não estou falando de bancário. Estou falando principalmente de bolsas de valores e futuros. Primeiro vou falar de futuros. Um exemplo interessante de como as bolsas de futuros operam é a de Chicago, certo? A de Chicago e a de Londres, a London Exchange. Essas bolsas de futuro, na prática, elas negociam metais, grãos, petróleo, do mundo inteiro. Perfeito? Ouro, um bocado de coisa. O que acontece é que os BRICS mais atualmente, já controlam 70% do comércio mundial de petróleo. Ingressando a Venezuela, e ela vai ingressar, talvez não esse ano, mas o ano que vem com certeza, ingressando a Venezuela, elas vão controlar 90%. E aí não faz sentido nenhum continuar negociando petróleo em dólar. Nós já explicamos isso. O que que significa para os Estados Unidos, certo? E os Estados Unidos são nossos inimigos. Não são só inimigos dos BRICS, eles são nossos inimigos. É importante ter isso muito claro. Os Estados Unidos são nossos inimigos. São inimigos da Rússia, são inimigos da China, são inimigos da Arábia Saudita, são inimigos dos Emirados Árabes Unidos, são muito inimigos da Etiópia, são inimigos da África do Sul, são inimigos do Egito, são inimigos da Índia. Eles não são amigos de ninguém, se você for analisar com calma. Então não faz sentido continuar negociando petróleo em dólar por muito tempo. O Brasil agora faz parte da OPEP+. O Brasil agora é membro da OPEP. Essas coisas, cara, elas mudam tudo. E o tempo que eles vão deixar de negociar petróleo em dólar está chegando. Vocês podem ter certeza disso. O tempo que se negocia petróleo em dólar está chegando ao fim. Certo? Ok. Mas é mais grave do que isso. A Rússia sozinha tem cerca de 1/5 dos recursos naturais do mundo. Isso inclui elementos muito importantes. Alumínio, além de gás e petróleo. Alumínio, um grande produtor de aço, de cromo, de níquel, de potássio. Certo? A China também é grande produtor desse recurso, a Índia, o Brasil. Então também não está longe de chegar o tempo em que esses recursos deixem de ser negociados em Chicago e passam a ser negociado num dos BRICS, provavelmente Xangai. E aí, cara, o controle desses ativos, que os Estados Unidos e a Inglaterra não produzem porcaria nenhuma, sabe? Como é que um país que não tem níquel,
país que não tem cromo, país que não tem cobalto, país que não tem chumbo, país que não tem estanho, país que não tem cobre, que não tem bauxita, vai decidir o preço dessas mercadorias. Isso não faz sentido. Mas os Estados Unidos aplicavam a diplomacia do leão, né? Então não interessa se fazia sentido ou não, era assim, pronto. Só que agora não é mais assim. Agora é assado. Então o tempo para esses recursos não só não serem mais negociados nos Estados Unidos e no Reino Unido, na anglosfera, mas serem negociados em países dos BRICS, e dois, o que é mais importante, deixarem de ser negociados em dólar, está se aproximando, ele está muito próximo. E isso vai colocar esses países numa situação crítica, porque na verdade o Reino Unido e os Estados Unidos roubam esses recursos do mundo. Eles não oferecem nada em troca, só porcaria no papel impresso. Vocês entendem? Eles não oferecem nada. Que riqueza a Inglaterra oferece em troca do níquel dos outros, do gás dos outros, do petróleo dos outros? Que riqueza os Estados Unidos oferecem? Nenhuma. Sabe, tudo isso é muito fictício. E os BRICS mais não vão aceitar isso e ponto. Então está chegando a hora de mudanças tectônicas. E esses dirigentes podem parecer estúpidos pelas declarações que eles dão na mídia, mas eles não são tão imbecis assim. Eles sabem que a hora do grande acerto está chegando, certo? Eles sabem disso. Então, a crise... E outra coisa, vamos falar agora não só de futuro, de mercado acionário mesmo. Nós já demos muitas vezes o exemplo da Tesla, porque o exemplo da Tesla é maravilhoso. Eu me lembro quando há uns 10 anos atrás, o Elon zoou a BYD, né? Zoou a BYD. Veja como as coisas mudaram. A BYD hoje vende mais do que a Tesla, fabrica mais do que a Tesla, lucra mais do que a Tesla, mas vale 7 vezes menos. Deixa eu só comprar uma quitanda aqui e a gente discute isso. Ah, gente, nossa senhora, mentir pra vocês não. Tava com saudade demais de um pau de queijinho. Nossa senhora, e o dessa quitanda. Chega a dar um quentinho no coração. Mas voltando ao assunto. Veja, a Tesla vende menos, lucra menos, produz menos e vale 7 vezes mais. Isso faz sentido para vocês? Não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Isso é uma bolha. É uma bolha. As ações estão valendo um preço muito além do mercado. Do que elas estão sendo negociadas por um preço muito além do que elas valem. E não acontece só com a Tesla. Se você pega o índice das ações, tanto da Nasdaq quanto da NYSE, que é a bolsa de Nova York, NYSE, né? Você vai ver que as principais ações negociadas são de umas poucas empresas. Nvidia, Alphabet, empresas de mídia, né, de tecnologia e não sei o que. E o valor dessas ações é irreal. É absurdamente irreal. Correto? Sabe por quê? Porque olha os valores, a oscilação dos valores das ações das outras empresas da Standard 500. Essas 500 empresas mais negociadas na bolsa. Cara, a maioria delas teve perdas. A maioria delas teve perdas. Ou ganhos muito baixos. Então o valor dessas ações, da maior parte das empresas americanas, na verdade está caindo. Mas como você soma as big chips, né? Os big blues, aí você tem a impressão que a bolsa está subindo. O que é irreal, cara. Os Estados Unidos estão afundando. Estão sofrendo uma derrota na Ucrânia com consequências geopolíticas e econômicas devastadoras. Estão sendo escorraçados do Oriente Médio, dos mercados de futuro e petróleo, com consequências ainda mais catastróficas. Como assim as bolsas sobem, cara? Olha o país. Centenas de milhares de sem teto. Mais de 100 mil pessoas desvividas a cada ano por problema de overdose.
Só com opioides. Como um país desse está indo bem? Cara, que loucura, que insanidade, o país desindustrializado. Sabe, não tem aeroportos novos, não tem portos que prestam. As ferrovias estão descarrilhando, toda semana descarrilha em uma. As rodovias estão uma merda. O país, ontem eu discuti isso, o país periga muitas cidades ficarem sem energia, sem gás e sem aquecimento esse ano, ainda nesse inverno. Não porque falta gás, ou falta energia, ou falta petróleo, não. É porque as redes de distribuição não sofreram manutenção, cara, não se fizeram novas. E elas são insuficientes para a produção que tem. Por quê? Porque segundo esses economistas, segundo esse administrador de empresa das melhores universidades do mundo, que são as americanas, segundo eles próprios, manutenção é gasto. Investimento é despesa. Infraestrutura é gasto. Então eles não investem nisso. Resultado, o que tem apodrece, ferruja, se gasta, desgasta. E aí acontecem essas coisas, cara. De até que ter energia, até que ter gás, mas ele não chegar para todo mundo. Certo? Ele não chega para todo mundo. Porque está desmoronando o país. E aí, as bolsas estão subindo. Como assim, Carvalho? As bolsas estão subindo? Que merda é essa? Como assim, bolsa subindo? Se a economia está degringolando, o que acontece, gente? Além dessa farsa, né? É uma coisa mais profunda e mais perigosa. Os fundos administradores, BlackRock, Vanguard, JP Morgan e outros, eles têm carteiras de trilhões de dólares, muitos trilhões de dólares. Eles são proprietários da maior parte das ações, não só de empresas americanas, mas do mundo. E eles estão manipulando preços. Eles mesmos compram, eles mesmos vendem, fazendo algumas ações subirem artificialmente para levar o ganho dos investidores. Certo? E por isso algumas empresas estão com valor acionário absurdamente realista. Ah, mas quem está comprando? Quem está pagando esse mico? Não são só as sardinhas. São os tubarões que estão manipulando os cardumes, cara. Esses administradores de recursos estão fazendo exatamente isso. Estão manipulando preço. Ah, mas isso não é legal, não é crime? É. E, cara, nós estamos falando de capitalista. Vocês acham que nós estamos falando de quê? Para quem vocês acham que os juízes trabalham? Você tem uma dúvida? Tenha, mas ela não é razoável. Basta ver aqui no Brasil, quando o Temer destruiu o que a Constituição Federal previa, que é a proteção aos trabalhadores. O Temer destruiu a Previdência, o Temer destruiu os direitos trabalhistas, tudo isso é garantido pela Constituição. E você sabe quem bateu palma porque o Temer fez? Um golpista que chegou ao poder mediante golpe. O Supremo, cara. Sem essa de Supremo garantiu democracia, que mané garantiu democracia o Carvalho? Garantiu democracia porcaria nenhuma, garantiu que os golpistas fizessem o que quisessem, principalmente contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Agora vocês acham que isso é um privilégio do Supremo brasileiro? Ah, por favor. Certo? Então, o mercado financeiro vai quebrar. Quer dizer quando, não se, mas vai quebrar. Perfeito? Ah, e aí temos o terceiro, o imobiliário. Cara, o imobiliário é um lance trágico. Há muitos anos, há uns 40 anos, a indústria da construção civil foi deslocada do mercado imobiliário. O mercado imobiliário foi sequestrado por empresas financeiras, certo? Deixou de ser importante fazer novas casas, construir novas casas, prédios, apartamentos, galpões, e passou a ser mais importante investir nisso, os fundos imobiliários. Cara, como assim investir no mercado imobiliário? A China proibiu esse tipo de investimento. Sabe por quê? Porque isso não é investimento, isso é especulação. Isso prejudica toda a sociedade, prejudica toda a economia para uma cambada minúscula rachar de ganhar dinheiro. Você não pode especular com uma coisa tão importante quanto a moradia, quanto a localização de indústria, de comércio, de galpão, de distribuidora, de transportadora.
Tudo isso foi prejudicado, todas essas empresas, não só as pessoas foram prejudicadas, para que uma cambada mínima de pessoas rachasse de ganhar dinheiro especulando sobre imóveis. Certo? E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que, principalmente graças ao Obama, gente, eu não sei como aquele homem, aquela desgraça ganhou o Nobel da Paz, vamos falar sério. Na verdade ele não fez nada, né? Ele ganhou por ser preto e ele ganhou as eleições, porque ele ganhou a priori. Tanto que ele foi um dos presidentes recentes que mais entrou em guerra dos Estados Unidos, né? Mas enfim, uma das coisas que ele fez foi o seguinte: ele liberou geral, cara. Quando o setor financeiro dos Estados Unidos quebra, ele socorreu os bancos, socorreu, como é que chama, os especuladores, que a imprensa chama de investidores, e deixou os moradores das casas ao Deus dará. As pessoas perderam tudo, perderam as casas e ficaram com a dívida. Agora, as imobiliárias foram socorridas, os fundos foram socorridos, os bancos foram socorridos, os investidores foram socorridos, as pessoas aqui não. Obama fez isso. Aí depois disso, cara, virou passeio. Virou passeio. E aí o que foi acontecendo? Cada vez mais os aluguéis, o preço dos aluguéis aumentava. Cada vez menos casas iam sendo construídas. Sabe por que cada vez menos casas, menos galpões, menos escritórios de apartamento foram sendo construídos? Porque o preço dos imóveis foi para a estratosfera, para a especulação. Então você dificulta a vida de todos os industriais, de todos os comerciantes, de todos os prestadores de serviços, de todas as pessoas, para que uma rinca mínima de especulador safado ganhe dinheiro. Obama permitiu isso. Isso está acontecendo no Brasil também. Certo? Isso também está acontecendo no Brasil. Vamos deixar as coisas claras aqui. Isso também está acontecendo no Brasil. Perfeito? Então você dificulta enormemente a atividade econômica e a vida das pessoas, para que alguns poucos ganhem muito dinheiro. Só que isso foi tendo um custo. O Canadá, onde a besta do Justin Trudeau, né? Que homem incompetente, gente. Que poço de incompetência aquele Justin Trudeau. Que ele é vendido como bonitinho do Canadá, né? O modernoso, lá é onde LGBTQIAN+, mas tem direito de servir ao exército, de matar palestino, criança indígena no mundo inteiro, né? Isso com certeza é um feito. Ah, por favor, por favor. Sério, mas as pessoas... Eu postei ontem na rede social das tretas uma filmagenzinha que eu tirei da outra rede, aquela que as pessoas fingem que são felizes, mostrando centenas de pessoas morando em barraca no centro de Toronto. Só que não são centenas de pessoas, são centenas de milhares de pessoas sem teto no Canadá. Centenas de milhares de pessoas sem teto no Canadá. Exatamente por isso, cara. A besta do Justin Trudeau teve uma ideia de jirico, né? Teve uma ideia de jirico, que foi fazer o quê? Não, vamos atrair mão de obra qualificada para o Canadá ter 100 milhões de habitantes no ano de 2100. Vamos atrair. E o que é mão de obra qualificada? É developer, né? Programador, especialista em inteligência artificial, engenheiro, não sei o que, isso é mão de obra qualificada. Essas pessoas vão morar onde? Desgraça ruim. Vão morar onde? Não contratou peão, sabe? Pintor, encanador, pedreiro. Não contratou. Resultado, não foram feitas novas casas. Onde essas pessoas, os futuros, né, a mão de obra ultra qualificada do Canadá, ia morar? Não ia. E o preço dos imóveis começou a subir estratosfericamente, a ponto que os aluguéis tornaram-se impagáveis. Esse fenômeno aconteceu em Portugal, esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, esse fenômeno aconteceu no Rio de Janeiro, esse fenômeno aconteceu em São Paulo, em todo lugar que essa maldita indústria da especulação imobiliária se instalou com a cumplicidade dos agentes e dos governos. Aconteceu essa merda, cara. Sociedade inteira prejudicada. A economia inteira prejudicada por um monte pequeno de bosta ganhar dinheiro. É isso que aconteceu. Agora, por quanto tempo isso se segura? Por quanto tempo isso se segura? Você ganhar dinheiro com especulação imobiliária. É óbvio que tem um teto. E esse teto já está muito inflado. E bolhas infladas, uma hora elas explodem. Certo? E vou até explicar como elas vão explodir.
As pessoas que têm dívidas antigas, hipotecas antigas, pagavam os juros que os Estados Unidos cobravam antigamente, 1, 2%. Só que esses juros, em alguns casos, estão sendo de 10, 12, 15% ao ano. Então ninguém quer hipoteca nova. Ninguém quer abrir mão das hipotecas antigas que cobram juros baixos para adquirir hipoteca nova que cobra juro altíssimo. Porque os salários não crescem 15, 20% ao ano nos Estados Unidos. Na verdade, eles estão praticamente estacionados desde o fim da década de 70. Só a inflação subiu. Só os custos subiram. Tá certo? Então ninguém quer novas hipotecas. Então, o resultado é que a indústria da construção civil naufragou. Até porque não tem mais cimento, não tem mais aço, não tem mais nada. Não tem mais mão de obra. Nós falamos sobre essa questão. Por que que eles levantaram, depois de 23 anos, o bloqueio artificial imposto por uma sobretaxa de 103% ao aço brasileiro? Porque eles não têm aço. Então vai comprar do Brasil, eles não tem escolha. Certo? É por isso, cara. É por isso, esse é o esquema. É por isso. Então, eles estão numa situação lastimável. Lastimável. Não tem mais mão de obra. Nossa, 3 cachorros grandes aí é complicado. Né? 3 cachorros grandes é tenso. Afastar devagar. Parece que são 2 desses meio Rottweiler, né? Complicado. Pera aí, gente. Pronto, resolvi o problema. Só a título de informação, cachorro descende de lobo. Lobo fareja, sente fraqueza, hesitação. Só não demonstrar. Demonstra o contrário disso que você entende. Pronto, resolvido a crise com os cães. Não foi preciso machucar eles, foi só mostrar quem que manda. Certo? Os cachorros entendem essa linguagem. E são ótimos em linguagem corporal. Só não demonstrar excitação, medo, vacilação. Perfeito? Mas vamos continuar. Então, cara, as pessoas não querem mais hipotecas novas. Casas novas não estão sendo construídas. Escritórios novos não sendo vendidos. Porque os caras são ambiciosos. Além de tudo, gente, isso é capitalismo. Estamos falando de capitalismo. Quer dizer que algumas poucas empresas controlam dezenas de milhares de imóveis. E eles preferem deixar fechado do que não ganhar lucros extraordinários. O que é que o governo faz? Porra nenhuma. Merda nenhuma. Os governos não fazem nada. Porque são eleitos por eles. Certo? Então esse setor vai quebrar. Lógico que vai. É óbvio que vai. A crise vai ser muito pior que 2007, 2008, que já foi uma crise imobiliária. Que pelo jeito não ensinou nada para essas pessoas e para esses governos. Na verdade ensinou. Especula, fode com a economia, fode com os trabalhadores e trabalhadoras, que o governo vai te garantir. Então, esses especuladores aprenderam alguma coisa assim. Pode arrasar com tudo que o governo garante. Perfeito? É isso. Mas vai quebrar, evidentemente. Vai quebrar. Essa é a situação atual dos Estados Unidos da América hoje. A economia deles está em frangalhos. Está apodrecendo, enferrujando a olhos vistos. Eu pergunto, e eu nem falei da questão da industrialização, quer dizer, da desindustrialização, né? Até porque eu já falei da questão da engenharia no outro vídeo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É esse o país que vai derrotar a Federação Russa? É esse o país que vai sacrificar o comércio mundial de petróleo para ajudar a entidade? Mas nunca. Cara, tem um vídeo do Biden sabendo que ele estava sacaneando a Rússia quando estava expandindo a OTAN e zoando. Qualquer coisa eles se viram pro lado da China e do Irã. Pois então, 10 anos se passaram e foi exatamente o que os russos fizeram. E outra coisa, a então superpotência orgulhosa está apanhando dos Houthis, camarada. Como um país que não dá conta de enfrentar os Houthis, que estavam passando fome até o ano passado, vai enfrentar alguém, camarada, já era. E essa é uma ótima notícia. É a notícia que de verdade não tem como ser melhor. Então, quais são as perspectivas para esse ano?
Olha, em resumo, vai lascar tudo. Tudo. E aí outra pergunta. Isso é bom ou isso é ruim? Também, em resumo, isso nem é bom nem ruim. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Nós vamos sofrer. Mas desde quando a gente não sofre? Desde quando não somos os pobres que pagamos por isso tudo? Desde quando? Então vamos sofrer? Vamos. Mas pelo menos dessa vez acaba. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.